Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça poderá analisar na próxima semana duas propostas de emenda à Constituição que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal. Os textos foram incluídos pela presidente da CCJ, deputada Caroline de Toni, na pauta do colegiado da próxima terça-feira. Uma das PECs restringe o poder dos ministros do STF para dar decisões monocráticas e a outra autoriza o Congresso a derrubar decisões do Supremo. Piotr, eu quero ouvi-lo. Deixa eu só trazer aqui que os relatores dessas PECs são, então, os deputados Felipe Barros, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e também o Paulo Bilinski. Quero ouvi-lo aí sobre essas duas pautas, essas duas propostas de emenda à Constituição. Uma para limitar as decisões monocráticas, as decisões individuais de ministros, e a outra autorizando o Congresso, talvez essa é um pouco mais polêmica, né? O Congresso a derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. A primeira já foi aprovada, inclusive, no Senado, foi aquele episódio dos Pigmeus Morais, que o ministro Gilmar Mendes ficou, como assim? O Senado da República, que é parte do Congresso, que é quem tem a autoridade, segundo a Constituição, e a representatividade popular para escrever leis, legislar, por isso chama-se legislativo. Às vezes você precisa explicar as coisas mais óbvias, porque o óbvio é uma novidade em alguns momentos neste país, dada essa atuação do Supremo, que deveria entender que era julgar, e neste caso, só a constitucionalidade de questões, porque é o guardião da Constituição. Mas o ministro Barroso disse dia desses que o Supremo agora é bem mais do que isso, né? Bom, enfim, já foi aprovada no Senado. O Arthur Lira colocou isso na gaveta, o presidente da Câmara, sabe-se lá por qual outra razão. Ele poderia explicar, mas enfim, agora isso foi parar lá na Comissão de Constituição e Justiça. Mas tem um outro detalhe, esse é o primeiro desafio. Passa na Comissão de Constituição e Justiça, depois precisa ser pautado no plenário. E o presidente da Câmara é que decide pauta. Vamos lá, então tem essa questão. A segunda coisa, e diante do ativismo do Supremo Tribunal Federal, se você tem ali hoje uma decisão do Supremo e o Congresso quer rever aquela questão, há dois pontos. Nós temos o que está escrito na Constituição. Como está havendo releituras do Supremo Tribunal Federal, de novo, é um absurdo. Como assim releituras? Vamos lembrar o que o Nelson Jobim disse recentemente na entrevista para valer à CNN. Interpretar a Constituição é fazer uma nova lei. Ele, ex-ministro do Supremo, reclamando do Supremo Tribunal Federal. Mesmo naquela carta em que ele elogia depois o Alexandre de Moraes, ele não desdiz o que ele tinha dito à CNN, sejamos claros neste ponto. Então, eu tenho hoje um momento de completo, está desregulado completamente essa equivalência dos poderes, ou na verdade a equivalência prevista na Constituição com cada função. Se o Supremo está extrapolando, o Congresso tem que reagir. E o Congresso reage com a autoridade de ser a representação do povo. Porque o Congresso tem uma coisa que o Supremo não tem. A cada 4 anos eles passam por escrutínio popular. Se o Congresso se distancia da vontade do povo, ele responde nas urnas. Hoje o Supremo afronta a Constituição, institui ilegalidades, nesse momento comete ilegalidades, como a gente está vendo nessas denúncias que são apontadas nas reportagens da Folha de São Paulo, e manda-se prender o telefone, apreende-se o telefone. Não é esse o problema está no que está sendo dito ali, no que foi dito, nas conversas todas. O Congresso precisa dar resposta, porque hoje nós temos um Congresso enfraquecido, por culpa dos 2 presidentes das 2 casas, sobretudo. O Congresso precisa dar resposta porque ele precisa se lembrar do que é o dever dele segundo a Constituição. E ele só vai recuperar o prestígio e o poder que tem, por mérito ter, por decisão da Constituição ter, se ele assumir o papel que a ele é conferido. Deixa eu passar para o Alexandre, essa reação aí do Congresso, Alexandre, dessas duas propostas de emenda à Constituição que podem ser votadas na CCJ na próxima terça-feira. Agora, claro, a gente está falando de PEC, é um processo longo, é um processo demorado, precisa depois passar em plenário, votação nas 2 casas, enfim. Mas a grande questão é que o sistema de freios e contrapesos previsto aí na nossa Constituição está desenfreado, né? A balança está desequilibrada e aí o Congresso tem reagido aí com essas duas propostas para tentar conter aí o poder do judiciário.
Essa semana foi um baque no. Parece que deram um pontapé na lápide de Montesquieu, né? Pelo menos anunciaram aí um pacto entre o Judiciário e o Congresso. Como assim pacto? Vocês já viram algum juiz fazer pacto com alguma coisa? Não tem essa de pacto, né? Ou seja, de 3 poderes viraram 2, um híbrido, judiciário e legislativo, porque o judiciário já é híbrido, né? Já faz leis, confunde poder constitucional, tribunal constitucional, com tribunal constituinte, né? Fazedor de leis, esse é o ponto que está em questão. O Senado já decidiu em 2 votações, é uma emenda constitucional, né, do senador Oriovisto, do Paraná, que veio se juntar com outra emenda que é de outro paranaense, do Reinhold Stefanes, né. O Senado decidiu por 52 votos a 18, foi uma goleada. Até Jacques Wagner, líder do governo, votou junto com os 50, nesses 52. Por quê? Vejam só, por exemplo, o relator, hoje, né, nós vimos aí, é o Felipe, lá do Paraná também, Felipe Barros. Felipe Barros é do PL. Felipe Barros foi o relator daquela proposta de comprovante em papel do voto digital, que teve aí uns 420 votos. Eu não me lembro bem de memória, mas somando deputados e senadores, teve uns 420 votos. Aí um único ministro do Supremo bloqueou. Sem voto, contra 420 muito bem votados que chegaram ao Congresso Nacional. Então, é um absurdo. Essa emenda vai contra isso, né? Não pode ser tem que ser a maioria do Supremo. Bom, isso é no projeto que tem como relator o Felipe Barros, que já prometeu que não vai fazer nenhuma vingança contra o Supremo, porque ele foi perseguido, foi acusado. Por quê? Porque ele era relator e mostrou, para comprovar a fragilidade do sistema de computadores do TSE, ele andou mostrando, olha, então tem aqui um inquérito sobre um hacker português, que até já foi preso, que passeou lá pelos computadores do TSE. Enfim, isso aí eu nem sei como acabou. O outro foi desenterrado por Arthur Lira. Só queria lembrar que a votação no Senado foi em novembro do ano passado, e Arthur Lira só tirou agora. Como disse o Piotr, não sei por que razão, né? Foi lá no calor das emendas bloqueadas, suspensas pelo Supremo, que foi objeto agora do tal pacto. E o relator desse segundo projeto de emenda à Constituição é o Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, um dos mais brilhantes parlamentares do Congresso Nacional. Eu estou curioso para ler o relatório dele, que ainda nem começou, mas certamente ele vai discorrer sobre o Supremo de hoje, o papel do Supremo e o papel do Legislativo, para demonstrar que não pode o Supremo legislar em prejuízo do poder do Legislativo, afrontando o poder do Legislativo. Tem muito ministro, o ministro Fux, quando era presidente, se insurgia contra isso e dizia que isso era uma força deletéria, destruidora do Supremo.